Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estou recebendo mais uma cirurgiã bucomaxilofacial nesse mês especial das mulheres, né? A importância dessa data do dia 8 Internacional da Mulher, a Bucocast convidou para poder falar um pouco do trabalho da mulher dentro da especialidade bucomaxilofacial. E é uma honra poder recebê-la aqui para fazer esse bate-papo, esse podcast com ela. Ela tem a sua graduação pela UFES desde 1993, a Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é filha da PUC do Rio Grande do Sul, porque ela fez a sua residência, mestrado e doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. Já tem mais de 25 anos de formada, né, dentro da Bucomaxilo. É professora universitária na Universidade Federal do Espírito Santo, palestrante em congressos e eventos, não só no Brasil, mas no exterior também. É palestrante da AO e é vice-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. O currículo dela é grande, viu, gente? Eu peguei aqui só uma prévia. Um prazer imenso poder recebê-la, a professora Renata Pitella. Professora, um prazer imenso. Obrigado por aceitar o nosso convite e a gente poder falar nessa data tão importante, dia 8 de março, falar um pouquinho da vida das mulheres dentro da especialidade. Seja bem-vinda. Obrigada, Ismael. O prazer é meu de estar aqui com vocês, mais uma vez conversando contigo. Eu acertei seu currículo, esqueci dos principais pontos aqui. Não, acho que acertei, né? E você tem uma carreira muito reconhecida na área de pesquisa, de estudos. Antes de você falar dessa área, eu queria que você falasse um pouquinho da formação, porque você vem de uma geração que nós consideramos uma geração raiz, né? A gente usa aqui esse nome raiz, nome né? raiz, né? E como que foi a formação? Quem que te impulsionou para a odontologia e depois para a de cirurgia também? Bem, a odontologia foi uma decisão muito cedo, tá? Aliás, todas as minhas decisões foram sempre muito jovens. Eu já, não sei, 14, 15 anos, queria ser dentista. Tinha a menor noção do que era ser dentista, mas era isso que eu queria. E quando entrei na faculdade, logo na anatomia, a UFES tem um programa de anatomia muito pesado, né? E eu me apaixonei por aquilo. E falei, gente, mas que área da odontologia eu vou conseguir usar mais a anatomia? E cirurgia. Então, eu acho que eu vou me dedicar a isso. Então, no segundo período, eu já pensava, talvez a cirurgia seja a área para mim. E só fui investindo em áreas correlatas, digamos assim, até chegar à disciplina de cirurgia, onde eu tive professores maravilhosos. E aí, isso é um ponto importante da gente ressaltar, né, dentro da carreira acadêmica, o quanto um professor pode influenciar na decisão dos seus alunos, né? E eu vejo muito as pessoas se espelhando em professores ou em palestrantes, né? E a partir dali definindo o rumo que eles vão tomar na vida deles. E foi assim comigo. Então, eu me apaixonei pelo trabalho daqueles professores. Eu digo que quem trabalha na odontologia e na cirurgia, em especial, tem uma paixão, que é a paixão por gente, né? Você gostar de pessoas, você querer o bem de pessoas, é o que faz a cirurgia valer a pena, né? Porque ela realmente pode mudar vidas. E você, ainda cedo, com 15 anos, né, já sabendo o que você gostaria de estudar, você tinha alguém na família que... Não, eu sou a única dentista. Aliás, eu sou a única profissional de saúde da minha família. Verdade. Verdade. Porque normalmente tem uma influência, né? Às vezes Não, familiar e tal, e você foi a primeira. fui a primeira. Veio mais alguém depois de você? Ainda não. Fui Ainda a primeira não. e única. Eu acho que eu assustei o resto. Eu acho que você começou a mostrar os casos de cirurgia, de trauma lá, o pessoal falou, acho que Fico, não é isso pra mim, não é pra mim, não. deixa isso para Renata. Professora, eu vou chamá-la de professora, tá? Fica à vontade. Porque quando a conheci, quando eu ouvi falar em seu nome, foi justamente por esse lado da pesquisa, dos estudos. Então, normalmente, carinhosamente, quem falou de você, que na época foi num podcast que nós gravamos, né, com o Léo,
E ele falava professora, então desde então eu tenho como professora, e é professora, né? E vem atuando ainda, atua ainda, né? Como professora. Sim, atuo. Atua. Há quantos anos que você já está nessa área? Eu tô como professora desde 2005. 20 Então, anos. 20 anos. 20 anos como professora. Hoje essa área acadêmica divide praticamente a vida entre consultório, hospital, como que é? É um, uma corda bamba, né? A gente fica jogando uma coisa com a outra, né? Então, realmente, área acadêmica, hospital, consultório, a gente fica uma hora mais um, uma hora mais outro. Agora tem o colégio, então a gente divide tudo um pouquinho. Nós vamos falar sobre essa gestão 25-26 da professora Renata Pitella, juntamente com o professor Belmiro Vasconcelos, né, que é o presidente do Colégio Brasileiro. Vamos falar também dessa data do mês das mulheres, né? Inclusive a mulher dentro da especialidade. Antes de nós entrarmos nessa pauta, quero fazer um agradecimento especial à Traumec, que tem apoiado o nosso projeto, a BucoCast, né? A gente está colocando o QR Code aqui na tela. Para você que ainda não conhece a Traumec, você pode receber o contato de um dos representantes. Então fica aqui o nosso abraço ao César e ao Paulo Caritá. O nosso muito obrigado. Professora, falando sobre a gestão 25-26, você como vice-presidente, né? O colégio já teve uma vice-presidente mulher ou uma presidente mulher até hoje ou não? Não, eu sou a primeira vice-presidente mulher. Você é a primeira vice-presidente mulher. Eu lembro que eu fiz um podcast com a professora Luciana Asprino, quando ela foi presidente do COPAC, também foi a primeira mulher presidente de um COPAC, isso. aqui em São Paulo. E como que você vê o crescimento da mulher dentro da especialidade, professora? Pensa assim, quando eu comecei na cirurgia, nós éramos 3% dos cirurgiões, as mulheres, né? A gente praticamente conhecia todo mundo pelo nome. Eu sabia todas as mulheres que atuavam no Brasil, né? Quando a gente começou. E hoje a gente vê uma evolução muito grande, não só em números, porque quando a gente vai ver em números, hoje a gente está chegando a 28%, né? São 27,4% dados agora de fevereiro do CFO, né? Que é muito mais do que aqueles 3%. Mas não só os números, como também, por exemplo, a qualidade da formação dessas mulheres. Então, quando a gente pega as mulheres dentro da cirurgia bucomaxilofacial hoje, cerca de 43% delas têm mestrado, 35% têm doutorado e 12% têm pós-doutorado, tanto no Brasil quanto no exterior. Número alto, né? Número altíssimo. Né? Quando a gente vê a média, né, dos profissionais, é um número extremamente alto. Então, assim, quando eu penso como a mulher está evoluindo dentro da cirurgia, eu vejo que está evoluindo com qualidade, né? Com formação e também com atuação. Então, hoje a gente tem algumas chefes de serviço, não muitas, mas algumas chefes de serviço, muitas professoras, tanto na graduação, como nas residências, como nos cursos estrito sensu, né, de mestrado e doutorado. Então, como coordenadoras de capítulo dentro do colégio. Então, assim, a atuação delas também vem aumentando gradativamente. Então, eu acho que está evoluindo bem. Né? Tá muito bem, né? As mulheres se posicionando e assim, se colocando numa posição tão quanto a dos homens. Acredito que os homens ainda é a maioria, né, dentro desses serviços, mas uma referência muito grande dentro da especialidade, as mulheres. E falando em referência, quem eram suas referências quando você começou ou decidiu entrar para a área da cirurgia? Quando eu comecei, nós tínhamos 4 cirurgiãs bucomaxilo atuando. Tá? 4 mulheres? 4 mulheres, que eram a doutora Marisa, era a mais nova delas. A Marisa é a esposa do Dr. Gabriele. Do Gabriele. Ela era uma menina na época. A doutora Maria Duína, a doutora Edela e a doutora Marília Gerhardt. Eram as 4 que atuavam e que todas as mulheres da minha geração olhavam e falavam: a gente consegue chegar lá, né? E
mas elas eram muito distantes, né? Que isso é uma coisa que a gente está tentando mudar. Ainda a gente não conseguiu mudar muito. Quando a gente for falar um pouquinho de desafios, eu vou falar disso. Hoje, quando a gente conversa com as cirurgiãs, e a gente tem tentado continuamente entender quem elas são, né? E o que elas estão vivendo, e elas falam que cerca de 29% delas falam que tiveram ajuda de outras mulheres. Todo o restante, não. Nunca alguém se dispôs a estender uma mão e falar, né? Então, essa falta de apoio, né? Ela sempre existiu. E não por má vontade, né? Então, assim, por exemplo, quando eu falo da doutora Maria Duína, da doutora Marisa, a gente não tinha nem... Era uma distância muito grande entre nós e elas. Que provavelmente elas tinham muitos desafios também. Exatamente. Para se manter, né? Exatamente isso. Elas estavam muito concentradas em conseguir se estabelecer Abrir mesmo. caminhos. Abrir caminhos. E conseguiram. Sim. Né? Ela tem esse mérito aí, essas 4, de terem aberto o caminho da cirurgia para todas as mulheres. Você, quando fez sua residência, eram quantos alunos na residência? Nós éramos, em cada turma, 3. Quantas mulheres tinham? Na minha turma, tínhamos 2, foi exceção. A turma anterior tinha 1 e na seguinte não tinha nenhuma. Né? Eu lembro que essa turma anterior, a gente tinha uma brincadeira, os meninos entre eles, né? Que a gente chegava na sala de aula e tinha escrito, chamava-se Aira, falava assim, Aira, você é a menina mais bonita da turma. Ela era a única. Né? Ela ficava, mas eu sou a única. Eu falei, então é a mais bonita, né, Aira? E você, na época que você se formou, o modelo da formação já era esse modelo de hoje, residência, ou era um formato diferente? Ele tinha a carga horária de uma residência, tá? Mas não era tão bem estabelecido como é hoje, né? A residência em si, na cirurgia, ela evoluiu muito nesses anos, né? Então, assim, a gente tinha uma carga horária de 60 horas semanais, com os plantões, é o que se chamaria de residência, mas não tinha o nome ainda residência. E você, essa residência, como que foi para você? Porque, assim, a gente já teve alguns colegas que passaram por aqui que a maior parte deles pensaram em desistir na residência, e a gente sabe que teve muitos que desistiram e desistem até hoje, porque a residência, ela é pesada, né? Você sair da graduação, odontologia, e de repente você encarar um hospital. A gente tem, eu não sei lá no Espírito Santo, mas aqui em São Paulo, tem hospitais aqui que recebe pacientes, assim, absurdamente. É uma coisa muito louca. Tem uma colega nossa que gravou um podcast com a gente, ela é bucomaxilo, ela fez a formação, mas ela decidiu parar porque ela falou assim, Ismael, parecia um campo de guerra, o hospital era gente chegando arrebentado toda hora e era uma loucura o nosso serviço. Você teve essa situação? Como que foi para você a residência? Eu sou uma pessoa de muita sorte e gratidão que eu tenho com as pessoas. Como eu falei com você, eu tinha excelentes professores na graduação. E eu comecei a atuar em ambiente hospitalar ainda no 6º período de faculdade, acompanhando ele. Então, quando eu cheguei na residência, eu já tinha aí uma experiência de 2 anos de hospital. Um privilégio, que isso... Foi um privilégio. E que foram as mesmas pessoas que me receberam quando eu voltei da residência. Então, eu também tive essa facilidade de retorno ao mercado de trabalho por ter sido recebida por esses mesmos professores quando eu voltei, né? Do tipo assim, então agora vem trabalhar com a gente. Né? Então, eu sou uma privilegiada nesse sentido. Que é difícil, né? Hoje, dentro da bucomaxilo, eu queria que você falasse como que você enxerga essas oportunidades, né? Pensando para esse aluno de graduação, para essa aluna que está em formação, porque assim, a gente também tem conversado bastante com os colegas aqui e a gente percebe que a bucomaxilo, para você conseguir se inserir, se você despontar uma carreira e tal... É muito difícil, né? É muito difícil. Como que você enxerga como você se inserir dentro da especialidade? Como você conseguir desbravar? Como que você utilizou disso? Qual foi o caminho que você... É o que eu falei, para mim foi um pouco mais fácil, né? Quando eu terminei minha residência,
eu era apaixonada por Porto Alegre. Eu falei, eu vou ficar aqui, né? E não tinha nada. Falei, eu vou ter que começar do zero, numa terra de muitos cirurgiões, que formava muitos cirurgiões, mas uma terra que, para a mulher, recebia muito bem, já que tanto a doutora Edela quanto a doutora Marília eram de Porto Alegre, né? Então, onde a mulher tinha uma certa facilidade para se estabelecer. E aí vieram esses professores lá de Vitória que falaram, não, eu tenho uma vaga aqui para você num curso de atualização, eu tenho uma vaga para você dar aula numa faculdade particular. Começa com o ensino e depois você vai se inserindo. E foi isso que eu fiz, na verdade. Eu comecei com aulas, como eu estava vindo de um doutorado, então com aulas para ortodontistas, para protesistas. Fui para a faculdade, entrei na graduação, e a partir disso eu fui criando o meu nome, e isso foi aumentando o consultório e o hospital. Então, às vezes, quando as minhas alunas retornam para Vitória, né, depois das suas residências, e falam, professora, mas eu vou ficar sem operar? E eu falo, olha, a primeira ortognática que eu fiz, eu creio que foi 2 anos depois que eu retornei da minha residência. Porque até eu me estabelecer, até um ortodontista confiar em mim, o seu paciente, e ele preparar esse paciente para ser operado, foram 2 anos. Só que aí vem uma questão de geração, né, Ismael? Que a gente tem uma geração hoje muito mais impaciente, com um pouquinho de uma ansiedade muito grande que as coisas funcionem de uma hora para outra. E a carreira do bucomaxilo, como você disse que eu sou da geração raiz, a gente tinha uma noção de que a gente levaria aí uns 5 anos para se inserir no mercado. E a gente voltava meio com a cabeça preparada. Eu vou precisar desses 5 anos e vão ser 5 anos duros. Foi por aí que eu fiz. E eu tento recebê-las da mesma forma. Tanto os meus alunos, homens como mulheres, do tipo, vamos ter paciência, vamos respirar fundo, porque sucesso é resultado de trabalho. Não existe trabalho sem sucesso. Aliás, sucesso sem trabalho, desculpa. Você falou uma coisa bem importante aí, inclusive a gente teve depoimentos de algumas outras colegas da Bucomaxilo que teve por aqui e que usaram essa mesma oportunidade da carreira acadêmica para se inserir dentro da especialidade, né? E assim, muito bem parecido com com o seu testemunho, porque o que elas compartilharam é que dentro da especialidade o homem, né, desde sempre é que comandou essas chefes de serviços, né, sempre o homem à frente. E uma forma de a mulher conseguir inserir foi se despontando nessa questão do conhecimento, dos estudos, né? Até que alguém dissesse assim, olha, ela é boa, né? Ela é inteligente, ela tem conhecimento. Então, essa foi. Outras colegas compartilharam essa mesma. Mas você se despontou, você buscou a área acadêmica com esse intuito já de eu preciso me posicionar, eu preciso. Ou é algo que eu quero ser professora, eu quero estudar, só para entender. Eu tenho uma paixão pela academia. Não, eu procurei a academia como profissão. Com amor, coração. Com coração. Mas ela foi o meu trampolim para o mercado de trabalho. Para se você se despontar dentro da especialidade. Dentro da especialidade. E você falou uma coisa interessante que eu vou puxar aqui, então. Você comentou assim que várias mulheres que você ouviu falam a mesma história, né? E a gente tem feito, né, nos eventos do colégio, reuniões de mulheres, né? E com a intenção exatamente de conhecer e entender essas mulheres. A gente também tem, paralelo a isso, o grupo das mulheres, que a Patrícia Ardaíque que comanda, que também ouve essas meninas que estão entrando no mercado. E uma das coisas que a gente nota é que as mulheres têm características, às vezes, um pouco diferentes dos homens na forma de lidar profissionalmente, né? Por exemplo, mulheres trabalham melhor em grupo.
tá? Elas têm uma capacidade organizacional muito grande, o que pode parecer pontos positivos, mas que na prática faz com que elas não tenham posições de liderança muito fácil. Porque a pessoa que trabalha em grupo não lidera. A pessoa que senta para organizar vira secretária, não é o líder. Então, uma coisa que a gente vem trabalhando e levantando alguns temas que seriam importantes para cirurgiãs ouvirem, né? E tem outros, mas um dos temas que surgiu e que da própria necessidade delas são cursos de liderança, de como se posicionar para se tornarem líderes, porque é uma diferença natural, né? Se eu estou querendo trabalhar em grupo, se eu quero trazer todo mundo junto, se eu quero sentar numa mesa redonda e ser mais apaziguadora do que impositiva, que é uma tendência das mulheres, elas perdem essa possibilidade de liderança, em muitas vezes, tá? Então, assim, quando a gente vê o comentário que você fez, a gente vê poucos líderes, um pouco disso pode vir de um preconceito, mas muito disso vem da própria postura que as mulheres têm no mercado de trabalho. Essa paixão sua pelos estudos, né? A gente sabe que você é uma grande referência não só para as mulheres, mas dentro da especialidade. Eu acho que você é muito notada por essa área científica, enfim. Em que momento? Porque você tem o mestrado, você tem o doutorado, mas você foi se aprofundando e cada vez mais buscando, né? E passou por revistas, né? Como a revista do próprio colégio, que eu não me lembro o nome da revista. J.B. Combs. Sim, a revista que é uma referência, você tem artigos, enfim. Isso tem na família alguém que veio dessa área acadêmica né, que você falou da odontologia, você foi a primeira. E essa área? Essa área é totalmente da minha família. Ah, essa área da família. Essa área da família. Eu Eu sou acertei. filha de professora de história. Meu pai é engenheiro, mas dava aula e trabalhava de outra forma. Minha irmã é economista, mas também já deu aula. Então, assim, é uma família de professores. Isso, aí você chegou no... No DNA, encontrei o DNA. Encontrou o DNA. Você, essa paixão aí pelos estudos, obviamente, faz com que você tenha um olhar da formação do cirurgião bucomaxilofacial, obviamente, muito mais aguçado, né? Por estar mais inserido em pesquisa e em estudos. Como que você vê o Brasil, né? A nossa formação, o futuro da especialidade, o que tem passado nas suas mãos, quem você tem formado, como que você tem visto? Hoje a gente está numa era onde tudo é digital e você é da época do papel. Não estou dizendo que ela é velha, viu, gente? Eu também sou da época do papel. Mas eu queria que você falasse, professora, obviamente que você tem propriedade para falar do futuro da especialidade na questão da formação do aluno. Eu acho que a gente está num momento crucial, eu diria, pois a gente está mudando gerações, e quando se mudam gerações, se mudam conceitos de uma forma muito rápida, e é muito difícil a gente tentar se adaptar a esses novos conceitos. Eu não sou do grupo que acha, por exemplo, que existe uma formação excelente no passado e que agora ninguém estuda. Não acho isso. Eu acho que os pontos principais dentro de uma formação acadêmica tradicional estão mudando e que a gente vai ter que se adaptar a eles, não tem um retorno, né? Então, esse imediatismo, essa questão da facilidade de informação, né? Como é maravilhoso isso, né? De um certo lado. Eu lembro do meu mestrado, de eu buscando artigos e fazendo uma listagem dos artigos que eu queria, entregando para uma bibliotecária que solicitava por correio para as universidades, e eu levava 6 meses esperando um artigo
que hoje meu aluno de graduação tem em 5 minutos, né? Eu lembro teve um artigo em particular da minha tese de doutorado que eu pensei, não vai chegar para a tese. Levou 9 meses, 10 meses para eu ter acesso a um artigo. Então, isso eu acho que facilita muito, né? Então, o nosso aluno hoje, ele tem acesso a coisas que nós nunca teríamos. Isso é bom. Isso é bom, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso gera um grau de valor menor. Eu pegava aquele artigo como se aquilo fosse ouro, né? E hoje você vê um descarte dessas informações, às vezes, com uma rapidez muito grande. Com a inteligência artificial, que hoje também... Exatamente. Então, eu ainda não sei o que será o futuro, Ismael. Eu não sei o que será o futuro. Eu, como professora, eu tento transformar o que é novo em algo que seja consistente, para que essas pessoas saiam com uma boa formação, né? O que eu tenho visto mais é mais conceitual, as coisas que me preocupam, do tipo do imediatismo, do se afastar um pouco da essência da saúde. Eu acho que muitas vezes a odontologia hoje está se afastando da sua base, que é nós somos profissionais de saúde que visam o bem-estar de outros seres humanos. E a partir daí vem o resto. E não qual é o procedimento que me dá mais dinheiro, como eu vou conseguir chegar a ter minha casa própria, que são coisas importantes, mas que vêm no segundo plano do que é ser um profissional de saúde, que é gerar saúde, né? Então, eu acho que essa é a minha preocupação hoje como professora, é como fazer esses alunos entenderem que a outra pessoa é mais importante do que o que ela tem como objetivo de vida. Como que você vê a questão da formação do aluno hoje, no sentido de residência e especialização, né? Esse é um tema que a gente sempre aborda aqui e eu não iria deixar você passar por aqui sem fazer essa pergunta. E eu sei que o colégio tem também a sua posição, mas eu gostaria de ouvi-la também. O colégio tem sua posição e a minha posição é exatamente a do colégio. Aqui não existe uma divergência, né? Eu acredito que não existe como você ter a formação de um bom profissional sem que ele tenha uma quantidade de horas hospitalar que seja necessária para a sua formação, que ele não tenha convivência com as outras especialidades dentro do hospital, que ele não veja o pré, o trans e o pós-operatório dos seus pacientes, né? Então, o formato de residência, e aí não me importa o nome é um detalhe, se isso chama residência, se isso chama o que se quiser chamar, mas a quantidade de horas, de 60 horas semanais, durante seus 3 anos, ou até mais, né? Eu acho que elas são essenciais para se formar um bom profissional dentro da área da cirurgia. Esse é o formato que a grande maioria defende e a gente também acredita nessa formação, mas a gente sabe que o bom cirurgião está na dedicação aos estudos, né? A entrega, né? Para aquilo que você se propõe a fazer, mas a base, obviamente, ela precisa ser estabelecida. Professora, você tem, obviamente, aí, dentro da área acadêmica, um currículo invejável, mas eu sei que você também tem uma grande referência em cirurgia, né? E a sua especialidade é ortognática, né? A ortognática vem passando com evolução já de muitos anos. Eu, obviamente, sou muito novo dentro da especialidade, faz 10 anos que eu estou, né, na área da comunicação e marketing, mas nesse tempo que eu venho acompanhando, a gente vê uma evolução. Além da cirurgia ortognática, você tem uma outra paixão que te tem um pouco dentro da bucomaxilo também? Tenho, que são as crianças,
né? As Então, crianças. as crianças. Então, tanto fraturas de face em crianças, como atualmente eu também tenho me dedicado a uma parte um pouco mais odontológica, que são os autotransplantes dentários. A cara do Ismael. Eu fiquei assim, o que que é? O que que é O isso, que que é né? isso? O que que é isso, Ismael? Você tem no trauma, crianças quando sofrem traumas, junto com as suas fraturas, elas perdem dentes, né? É muito comum dentro de uma faixa etária aí entre seus 7 e 10 anos de idade, esses traumas na região anterior com perda desses dentes anteriores permanentes. E essas crianças estão em crescimento, que é a minha grande paixão no trauma de crianças, é você tratar fraturas que estão Desafiador, em né? ossos que crescem, né? Desafiador isso. Desafiador. E isso contraindica, por exemplo, que essas crianças recebam implantes. Se elas recebem próteses, essas próteses têm que ser trocadas em curtos espaços de tempo, porque elas estão crescendo, né? E elas vão perdendo osso. E às vezes você pegar, por exemplo, um premolar em formação e colocar no lugar do incisivo central, se feito de uma forma correta, dentro de uma equipe multidisciplinar, com ortodontista, com endodontista, você consegue que essa criança chegue numa fase adulta com o dente anterior, ou seja, passe a sua infância e a sua adolescência sem problemas estéticos grandes, né, que podem gerar aí problemas diversos, e com osso suficiente para, na fase que ela parar de crescer, colocar um implante dentário com uma estética agradável. Então, eu tenho me dedicado um pouquinho a isso também, né? Além das fraturas. Dentro da boca é uma coisinha pequenininha. Tem gente que olha para mim e fala, mas você está fazendo isso? Eu falei, tô, porque me dá um prazer ver essas crianças crescendo com um sorriso bonito. E dá um podcast tanto só falar sobre esse tema, né? Que Dá. imagino que tem muitos assuntos aí, com certeza também dúvidas, desafios, dentro de um tema que se fala pouco, né? Pelo menos eu vejo Dentro da cirurgia, muito pouco. muito Na pouco ortodontia tem aumentado muito na orto, né? a discussão desses temas. Mas na cirurgia é pouca gente que se interessa por isso. Professora, dentro da sua experiência com questão de pesquisas, artigos científicos, hoje a base para o conhecimento, obviamente, e a formação desse aluno, ele tem que vir dessa área científica, de artigos, comprovação e tal. Mas a gente sabe que hoje também tem a experiência clínica, né? Porque você tem o artigo que diz, você tem ali um lado e tem o outro lado que é a sua vivência, né? Uhum. Como você enxergar esses dois lados, né? E como você tomar a decisão, já que às vezes, muitas das vezes aqui diz algo, mas a experiência aqui talvez mostra algo diferente. Isso foi até um tema, não me lembro exatamente o nome do tema, do Ortog aqui em São Paulo, né? A experiência clínica versus essa área científica. Como você é dessa área, eu queria a sua opinião para esse profissional que muitas das vezes tem situações que mostram adversas, né, com a realidade. Eu não acho que são dois lados. Eu acho que eles se complementam, tá? Você tem a pesquisa e a pesquisa tem suas falhas, né? Então, hoje, um dos erros que eu vejo, principalmente numa geração que se dedica muito mais à experiência prática do que à pesquisa, para mim tem que ser igual. Você tem que ter as duas questões, você tem que ler artigos tanto quanto opera, né? Porque o que eu vejo às vezes acontecendo? As pessoas leem e acreditam naquilo que leem. E o que a gente percebe é que mesmo nos bons periódicos, hoje, você tem pesquisas que têm problemas, que têm defeitos, que têm vieses. Então, existe uma falta de leitura crítica. Então, a pessoa já chega e fala assim, não, mas isso está publicado. Mas está publicado não quer dizer muita coisa. Como foi feita essa pesquisa?
né? A gente tem batido isso muito nos nossos cursos. Leia criticamente, para que você possa aplicar isso de forma sensata na prática, né? Então, exatamente como a prática tem defeitos, a ciência tem defeitos, né? Tem vieses, tem problemas. Então, a leitura crítica, acho que é extremamente importante, para que você saiba o que daquilo é utilizável na prática. E, na prática, no dia a dia clínico, você entender que a gente não inventa nada na prática. O que eu quero dizer? Existem algumas pessoas que acham que podem... vou aqui inventar uma técnica nova, porque eu acho que vai funcionar. E isso leva a erros e a danos a pessoas, né? Então, a ciência ela tem um passo a passo. Eu pesquiso isso em animais, eu pesquiso isso em laboratório, funcionou neles, vou começar a testar em humanos. Ninguém deve testar nada na prática, numa pessoa, sem antes ter uma base científica. Por isso que eu acho que elas são complementares. Então, nem tudo que é decidido na ciência funciona na prática, né? Mas nada que é inventado na prática tem ciência. Então, a gente tem que balancear as duas coisas para que a gente chegue num consenso, né? E tem um porém aí, você falando, eu tô aqui muito atento à sua resposta, e que por sinal vai ser um corte do nosso podcast, essa sua resposta. Hoje o aluno com essa questão da facilidade, ele está buscando YouTube, rede social, e aí tem um colega dizendo, olha, eu fiz isso aqui e aconteceu isso, a paciente teve uma resposta muito boa, e às vezes você vê em eventos colegas dizendo assim, olha, eu fiz e não deu certo aqui, né? O que aconteceu? Isso também é um perigo, né? Isso é um perigo. Isso realmente é o grande perigo hoje na área da saúde, né? Não é uma questão da buco, não é uma questão da odonto, é uma questão que está espalhada dentro da área de saúde, que é dar noção a esses alunos mais novos, né? Ok, eu vi no Instagram, pode até ver, vi no YouTube. Vamos para um site científico e vamos procurar esse assunto e eu vou ler sobre ele. Funciona realmente como ele está dizendo? Vou tentar aplicar. Eu acho que o caminho é esse. Agora, o achismo, né? Eu faço, né? Isso é muito complicado de se trabalhar com o eu faço, né? Então, eu faço, e aí eu vou citar aqui a doutora Edela, né? A doutora Edela tem várias técnicas com o nome dela. E ela fala, eu nunca inventei a técnica. Eu pesquisei, eu fiz em animais, eu fiz em humanos, eu publiquei a técnica e depois eu apliquei a técnica, né? Então, existe um caminho. Hoje a rede social, porque assim, a gente percebe que é um acesso fácil, né? É um caminho rápido para você alcançar as pessoas. Às vezes, eu não sou da área, não tenho informação nenhuma dentro da especialidade, mas eu consigo, parece que ver aquele cara que tá marketando um negócio, quer vender um curso, porque funciona, porque dá certo. E hoje a gente tá vendo muitas barbaridades dentro que sempre existiu, mas hoje com a rede social a gente tem mais. Esse é um problema e que tem que ter muito cuidado, tem né? que ter muito cuidado. E a aparência que se dá, o embrulho, né? Que se faz, soa como uma ciência. É uma falsa ciência, né? Aquilo parece ser verdadeiro, com certeza. Então, assim, o que eu sempre aconselho é busque. Busque os livros, busque os artigos, busque a pesquisa e de forma inteligente. Porque eu não acredito que uma pessoa que chegou a entrar dentro de uma universidade, fazer um curso de graduação, ir para uma residência, não seja uma pessoa inteligente, né? Ela tem que ser capaz de pegar e buscar a informação de forma confiável. O que confiabiliza ou concretize, né, um artigo
de peso, né? Algo que você fala assim, cara, isso aqui tem valor. Como que você avalia isso, professora? Vários pontos, né? Tem vários pontos para a gente avaliar aí. O primeiro é estar dentro de um periódico que seja revisado por pares, que é o que a gente cita, ou seja, que outros profissionais tão qualificados quanto ou mais qualificados que analisaram aquele artigo e aprovaram aquele artigo antes dele ser publicado. Então, você tem vários periódicos onde, quando você envia um artigo de pesquisa, ele vai ser avaliado por colegas, né? Então, isso já dá um certo aval. E aí vai a sua leitura, ou seja, o objetivo faz sentido, a metodologia que ele usou atinge aquele objetivo, ou ele visa aquele objetivo, a estatística usada, ela corrobora os resultados, né? Porque matemática, né, e a maioria dos artigos científicos se baseia em matemática, ela é manipulável. Então, o teste matemático errado leva ao resultado errado, né? Até contador funciona assim, né? Ele manipula um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E isso pode acontecer num artigo, né? Então, a pessoa tem que ter esse conhecimento para que ela possa ter uma leitura crítica. E que eu acho que tem que ser um conhecimento essencial para qualquer pessoa da área de saúde, né? Então, outro dia eu estava conversando com uma menina que era, assim, fora da curva, excepcional, e ela falou assim, eu quero fazer medicina. Falei, ótimo. E aí, o que você está fazendo? Estou fazendo um cursinho técnico de estatística. Porque eu acho que vai me ajudar na faculdade de medicina. E eu falei, faz todo sentido. Porque diagnóstico é estatística, né? Quando eu vejo uma lesão, eu vou, qual é a mais provável? A mais provável na literatura é tal lesão. E você parte a partir dali. Então, o raciocínio da área de saúde é estatístico. Então, as pessoas têm que começar a se importar mais. Você, como vice-presidente do Colégio Brasileiro, tem como presidente o Belmiro, né, Vasconcelos, que também é uma referência em pesquisas, em artigos. Isso é uma sinergia de dois pesquisadores? Na verdade, eu conheci o professor Belmiro num congresso, né? Eu nem vou lembrar qual que foi, mas foi um ENEC, um encontro norte-nordeste, há muito tempo atrás, e nós estávamos no mesmo hotel, eu lembro disso muito bem, e estava um grupo de pessoas sentados na piscina, e a gente começou a conversar exatamente o que você está falando, a prática com a ciência e a pesquisa, e nós dois começamos um debate acalorado, né? E desde então eu acho que cresceu um respeito mútuo, né? Que quando ele foi eleito, ele falou assim, não, mas é você que eu quero comigo, né? E daí uma amizade. Eu acho que existe uma sinergia assim, de pensamento, que a gente pensa muito parecido. Tem um peso muito grande nessa gestão 25-26, porque são dois grandes nomes da especialidade que está, obviamente, sempre respaldado de pesquisa e estudo científico. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, no YouTube, Instagram também. Nós temos hoje um pouco mais de 10 mil seguidores lá no Instagram que nos acompanha, mas o YouTube precisa dar uma alavancada, né, João? A gente está precisando de mais inscritos lá no nosso canal no YouTube e você pode compartilhar com a gente aí a sua inscrição para você receber também os episódios como esse de hoje, que nós estamos com a professora Renata Pitella, que eu confesso que a gente tem uma pauta aqui com o mês das mulheres, mas até agora a gente não entramos ainda. Pois estou esperando. Tá esperando essa pauta. Eu tô tão assim... com o calor dessa experiência dela aqui, e a gente tá tocando esse podcast, mas ela vai gravar um outro episódio, viu, gente? A gente vai entrar na pauta das mulheres e eu já vou deixar aqui o convite a ela para a gente fazer um segundo episódio, que a gente tem bastante coisa aí para poder tá agregando. Só lembrando que a gente tem o apoio da Traumec, você que ainda não
conhece o material da Traumec, a gente está colocando o QR Code aqui na tela para você receber aí o contato de um dos representantes. E então, o nosso agradecimento aqui ao César e ao Paulo Caritá. Professora, para a gente finalizar essa pauta, como eu disse, a gente vai entrar aqui na pauta das mulheres, mas eu quero finalizar esse tema aí da área acadêmica, pesquisa e estudos, perguntando a você como que nós estamos de professores que estão trabalhando nessa área de pesquisas, porque parece que hoje o cirurgião ele vai para a especialidade, ele quer operar, ele quer, né, tá na clínica, porque essa parte científica, se não houver quem estude, isso vai, obviamente, como que você enxerga e como nós estamos hoje no Brasil com relação a isso? Nós estamos com poucas pessoas, né? Não são muitos, mas são excelentes. E sempre foi assim? Sempre foi assim, tá? Então, hoje a gente tem dentro das universidades brasileiras, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, praticamente todo o Nordeste, excelentes profissionais trabalhando na área de pesquisa. Assim, te diria de nível internacional, com publicações em grandes revistas internacionais. Não são muitos, e acho que talvez isso porque dentro da cirurgia é aquela de menor retorno financeiro, né? Isso é uma característica do Brasil, não só na cirurgia, mas a pesquisa tem um retorno financeiro muito pequeno e vai atrair apenas aqueles apaixonados, né? E por isso eu acho também que a qualidade é tão boa, né? Então, se você olhar as melhores revistas, como eu te falei, a gente tem a nossa qualificação de revistas, e você olhar as melhores revistas internacionais, você vai encontrar artigos de vários brasileiros, né? Que têm também um impacto no conhecimento como um todo, no mundo, né? Então, a qualidade é muito boa. Estamos bem. Estamos bem. Estamos bem. Poucos, mas bem. Tem que estimular mais esses jovens, né? Mas é o que você falou. De uma forma ou de outra, a cirurgia, ela tem vários atrativos. Primeiro, apesar de não ser uma área que interesse as pessoas, não é uma ortodontia, né? Que alguns entram pelo dinheiro, né? Até porque o caminho é um pouquinho mais sofrido, né? Mas quando você chega lá na frente, a gente precisa do dinheiro. Sim. Então, isso tem um impacto. Então, a pesquisa não é a área dentro da cirurgia que gera mais dinheiro. E a outra questão é um pouco emocional também, de paixão, porque você operar é muito bom. Isso é uma adrenalina, é um momento que é de muito prazer. Não sei se aqui alguém já te disse isso, né? Mas né? Então, você também falar assim, se, por exemplo, se você chegasse para mim e falasse, Renata, você a partir de agora só faz pesquisa. E você tem que parar de operar. Isso seria uma perda enorme na minha vida. Porque o fazer cirurgia é muito bom. E eu acho que isso é o que apaixona os jovens hoje, que faz você ver os olhos deles brilharem na hora que você coloca eles para operar, né? Você tem esse lado acadêmico e quando, assim, a gente obviamente falou pouco de cirurgia, né? Porque a proposta hoje do podcast não é isso, mas quando fala dessa paixão, desse amor pelo estudo, você, assim, transmite uma energia, né, muito, muito forte com relação a essa questão acadêmica, porque acho que isso está no seu DNA também, né? É uma coisa que você fala assim e passa muita confiança. Até fala assim, pô, acho que eu vou investir um pouco mais nos estudos. A professora está me dando um bom caminho aí para poder estudar um pouco mais. Professora, falando agora sobre a questão das mulheres, que é um pouco da razão por você estar aqui hoje. Nós estamos levando a pauta para outro caminho, mas até aqui muito bem. Estou muito contente com tudo que você falou aí. Quais são os desafios específicos que as mulheres enfrentam, no seu ponto de vista, dentro da especialidade hoje? Bem, alguns pontos
eu acho que o principal deles, se vamos botar assim numa ordem de importância, é o conciliar a vida profissional com a pessoal, tá? Então, isso eu acho que é a questão mais importante que a gente vê, essa preocupação. Inclusive, quando a gente está na graduação, né? Eu também sou professora de graduação, é o maior motivo pelo qual algumas meninas não fazem cirurgia. Por elas acharem que não conseguem conciliar, né, essa questão profissional com a sua vida pessoal. O segundo ponto, e aí é um fato interessante, porque destoa do resto do mundo, quando a gente olha as mulheres bucomaxilos, as nossas cirurgiãs, né, 53% delas, né, são casadas. E dessas 53%, 72 são mães. 72% são mães, tá? Isso é totalmente diferente da estatística do mundo. Quando a gente olha cirurgiãs bucomaxilofaciais nos Estados Unidos, na Europa ou até na Índia, tá? E isso mostra um pouco da nossa cultura, a importância que a mulher dá à família, à maternidade, né? E quando a gente vai, como eu falei para você, né, a questão do curso da liderança, né, que era um ponto importante que as mulheres pedem, a maternidade é outra delas. Então, para você ter ideia, hoje nós somos 28%, né, das mulheres. Mas se a gente for só para residentes, ou seja, mulheres jovens, tá quase 50% para 50%, é meio a meio, né? E desses 28%, cerca de 56% estão entre 0 a 10 anos de carreira. Então, nós estamos falando de muitas mulheres jovens. E o tema que elas mais me pedem é planejamento familiar. Ou seja, o que eu faço para ser mãe? Eu congelo óvulos, eu penso em fertilização, eu faço residência grávida, como é o caso de algumas, mas o fato de não ser mãe ou não ter uma família, para a cirurgiã brasileira, e isso é uma característica nossa, é algo desanimador, né? Então, isso é um fator que a gente tem tentado trabalhar com elas. Então, vamos pensar, a gente até está procurando agora para ver se leva para Natal, no COBRAC, que o colégio tem sempre tentado reservar um espaço, né, para esses assuntos. A gente está procurando uma especialista em fertilização, porque é o que elas querem ouvir. Ou seja, poxa, eu estou fazendo minha residência, eu vou terminar minha residência com 32 anos de idade, solteira. Aí eu vou ainda buscar um parceiro, mas eu quero ser mãe. Né? Então, essa questão familiar, eu acho que hoje é o maior desafio das mulheres. Você falando sobre essa questão, no meu ponto de vista, ela é tão verdadeira porque eu já vi nesses 10 anos mulheres que se tornaram mãe e que pararam de exercer o papel de cirurgiã, de vida em hospital. Ismael, olha, precisei me afastar, agora, né, minha vida é outra, porque a vida com o filho suga muito a mulher, né? É uma coisa que fica muito para a mulher, né? E é diferente do que é para o homem, entendeu? Sim. Então, assim, outro dia eu estava conversando com uma cirurgiã que tem 2 filhos, e é a média, tá? Dessas 73, a maioria tem 2, é tudo doida. Ninguém tem 1, não, é 2. Tem até umas que tem 3. E ela falou assim, Renata, o meu colega de equipe falou, porque eu tenho 2 filhos no hospital. E o pessoal falou, que legal! E aí, outro dia, tô eu lá de plantão e eu falei, nossa, gente, eu tenho 2 filhos. E a resposta foi, quem é que tá com eles? E aí eu ainda fiquei me sentindo culpada. Porque, poxa, era eu que tinha que estar com eles. E eu tô de plantão. Então, assim, e isso
é um desafio para essas mulheres, né? Mas eu acho que elas estão a fim de enfrentar, que é um pouco diferente da minha geração. A minha geração já foi uma geração que abriu muito mão. Eu não tenho filhos. Lá na minha faculdade também é uma faculdade que é uma exceção, né? Nós somos 6 professores de cirurgia e são 4 mulheres. Dessas 4 mulheres, só uma tem filhos, que somos da mesma geração. E foi por inseminação, porque ela já tinha 40 e pouquinhos, né? Essa geração nova já vem com essa coisa um pouquinho mais bem formada, já é uma vantagem. Ela já vem, não, nós seremos, eu vou enfrentar, né? Então, você pega a geração de pessoas como a Rafaela Iscariote, que tem 2 filhos, ou a Mariana Bronzonski, aqui de São Paulo, que é a coordenadora de capítulo, que também tem filhos. Elas já vieram com uma garra um pouquinho maior do que a nossa. Não, e você falando, eu tô aqui tentando lembrar de alguém. Luciana Asprino também é da sua geração e não tem filhos, né? Chefe lá Exatamente. da FOP em É Piracicaba. isso. É bem isso mesmo. Essa geração está mudando e está mudando para melhor nas mulheres. Por isso que eu acho que elas, apesar delas terem várias queixas, eu acho que elas estão caminhando para um caminho melhor. Agora, o que eu creio é que a empatia e o entender esses desafios talvez ajude o caminho delas. Então, às vezes, alguns colegas, Renata, para que esse negócio de separar um espaço para as mulheres? No evento, por exemplo. Não cortando você, professora, mas já emendando uma pergunta que eu tenho aqui, que faz sentido o que você está falando. Esse objetivo de separar dentro do colégio, dos eventos, um espaço destinado... É um incentivo do colégio em relação também às mulheres? O colégio tem separado esse espaço. E aí o pessoal fala, mas é um clube da Luluzinha. Eu falei, gente, não. É só porque eu não consigo discutir maternidade no meio de um evento. Agora, se você me separa uma sala para mulheres, eu consigo levar esse tema. É uma sala, não é só para mulheres, né? Pode entrar qualquer homem, né? Desde que ele esteja interessado em ouvir aquele assunto. O que eu acho até interessante, porque você saber o que essas meninas enfrentam, talvez faça com que haja essa empatia. Porque a competência cirúrgica é a mesma, né? O bisturi é o mesmo, a técnica cirúrgica é a mesma, a ciência é a mesma. Mas a pessoa que segura o bisturi, ela tem experiências diferentes e formas diferentes do que ela está enfrentando na vida, né? E eu acho que isso tem que ser levado em consideração em alguns momentos. Esse grupo que vocês têm de mulheres, obviamente, vocês têm muito mais liberdade para falar, né, das situações, dos desafios que as mulheres enfrentam. Você tem tido, ou você mesma já teve resistência por ser mulher, preconceito? As meninas de hoje se queixam em ter resistência por parte do público masculino, em poder estar atuando. Como que você vê isso, professora? O que a gente percebe é um preconceito, né? Seria, no caso de pré-conceito mesmo. Por exemplo, vamos montar uma grade científica, isso há alguns anos atrás, hoje isso já está bem melhor, né? Vamos montar uma grade científica de um COBRAC. E a gente fala, poxa, vamos chamar algumas mulheres? Renata, não tem mulher com conteúdo bom. Ou então, olha, vamos chamar alguém para organizar o evento? Não, mas não tem ninguém que se destaque, né? Então, esse tipo de resistência existiu por muito tempo. Hoje, a gente já está percebendo, no COPRAC de Belém, por exemplo, as mulheres estavam em 27% da grade, o que corresponde mais ou menos à sua porcentagem na representatividade. E tivemos palestras excelentes. Então, esse preconceito já está caindo um pouco por terra. Assim, elas estão conseguindo mostrar
que têm conteúdo igual, que têm capacidade igual, que conseguem se projetar igual, mas esse preconceito existia. E em alguns locais ainda existem, né? Então, isso são batalhas a serem travadas. Mas o que eu digo é que antes a gente não via o caminho. Hoje existe um caminho. Hoje a gente percebe que muitas mulheres com um bom conteúdo, com boa qualificação, porque ninguém quer uma mulher que ocupe um espaço sem mérito, né? Isso não existe. Mas existem muitas com capacidade, como eu disse, a gente tem uma qualificação dessas profissionais muito boa, né? Então, que essas possam ocupar os locais que lhes são cabidos por mérito, sem ter o preconceito barrando essa evolução, né? Falando nessa data tão importante que é o Dia Internacional da Mulher, essa data para você, professora, é uma data importante? É algo que você sempre... Hoje é o Dia das Mulheres, como que você recebe essa data do dia 8? Na verdade, não. Eu acho Porque tem mulheres que faz desse o dia, e né? você olha nas redes sociais, é coisas assim que você fala, parece que é um aniversário, né? Porque aniversário é algo que todo mundo comemora, e aí você fala, cara, hoje é Dia Internacional da Mulher, mas cada uma recebe de um jeito. Será que isso é cultural, é de família? Como que era Não isso sei. na sua adolescência com relação à mãe? Porque isso eu acho que vem muito Acho de que da cultura. minha adolescência eu nem sabia que existia o Dia Internacional da Mulher. Eu acredito. Porque isso ficou mais evidente de uns anos pra cá, né? De uns anos para cá. Eu não acho que é o que eu tô te falando. Eu não acho que deva existir uma exaltação. Eu acho que deva existir uma constatação de mérito. E se o Dia Internacional da Mulher, para alguns, ajuda nisso, ok, eu sou a favor. Mas eu acho que não, é o dia a dia de trabalho, é o respeito mútuo aos seus colegas, é o possibilitar que a pessoa seja capaz de mostrar aquilo a que veio, que ela seja capaz de ter a chance de ser quem é, né? E isso no dia a dia. Não acho que o Dia da Mulher em particular tem um efeito grande sobre isso. Na verdade, eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque o valor da mulher não tá só por ser mulher, né? É pelo fato de o porquê, né? Talvez... Tanto que eu tendo, às vezes eu erro, mas eu tendo a não falar mulheres, eu tendo a falar cirurgiãs, porque são cirurgiãs, entendeu? Aqui a gente está falando de cirurgiãs, não estamos falando só de mulheres. São pessoas que fizeram uma formação, em geral, uma boa formação, né? E que estão tentando trabalhar dentro do seu mercado de trabalho como qualquer um que fez aquele tipo de formação, né? Esse trabalho que o colégio vem desenvolvendo em congressos pontuais, enfim, que são os eventos de maior visibilidade, é para que consiga encorajar essas mulheres, se posicionar essas mulheres dentro da especialidade. Como que o colégio vê isso, né? Porque hoje as mulheres, elas já tá bem assim, posicionada nesse sentido, mas o colégio tem esses temas pontuais voltados para a questão da mulher. Qual que é o objetivo, a finalidade? Eu acho que são duas coisas diferentes, tá? Uma é essa questão que eu te frisei do mérito. Então, hoje, a gente tem havido uma tendência de nós termos mais mulheres palestrantes, de nós termos mais mulheres como coordenadoras de capítulo, mais mulheres nas coordenações dos eventos, até uma vice-presidente, né? E isso não veio de uma vontade intencional de aumentar o número de mulheres. Isso veio apenas de uma quebra de uma barreira,
do vamos olhar o que elas também são capazes de fazer. Então, são todas pessoas que estão ocupando as suas posições por mérito e por trabalho próprio. Isso é um lado. Do outro lado, a gente tem esses eventos pontuais. Esses eventos pontuais, como eu te disse, eles visam ajudar essas cirurgiãs dentro das dificuldades que elas encontram que são só delas, como a maternidade, como a dificuldade de liderança. Então, são temas que não são do interesse de todos os cirurgiões, mas de um grupo em particular. Então, aí veio esses eventos pontuais. Então, são duas coisas diferentes que eu acho que o colégio tem trabalhado. Um que vamos baixar essa história de não existem mulheres capazes de palestrar e vamos ouvir quem são essas mulheres. E aí isso fez aumentar o número de mulheres como palestrantes, mas porque tem bom conteúdo. E o outro são esses eventos pontuais que aí visam, sim, e em cima daqueles pontos que hoje são importantes para essas cirurgiãs, que elas estão vivendo e que não tem quem as apoie. Até porque nós mesmas, e isso quando você pega a minha geração de mulheres, né, dentro da cirurgia, que sou eu e a Patrícia principalmente, nós não tivemos isso de outras mulheres e a gente pensou, poxa, a gente de repente pode fornecer isso para elas. Dividir a nossa experiência, o que a gente já passou e tentar ajudar nesses novos desafios que elas estão passando. Você acha que essa nova geração de mulheres cirurgiãs vai encontrar caminhos mais fáceis nesse sentido ou ainda você acredita que haverá desafios nesse sentido também? É o que eu te falei. Eu acho que já existe o caminho. Então, pelo menos existe o norte. Mas eu acho que elas ainda vão ter que passar pelo se provar. Existe uma etapa dentro da carreira de uma cirurgiã que eu tenho que provar que eu sei. Né? Existia na minha época, que todas as cirurgiãs da minha época ouviram, e que era considerado um elogio, e a gente devia encarar como elogio, que era, nossa, Renata, você está operando como um homem. E isso significava, nossa, agora eu estou operando bem. Né? Então, o nosso objetivo é assim, poxa, vamos baixar isso. Vamos pensar, ela opera bem ou não opera bem? Independente desse tipo de situação. Esse ambiente de igualdade, você acredita que já existe dentro da especialidade no sentido de profissional? Eu acho que após esse momento de provar que, ou seja, toda mulher passa por esse momento de chegar dentro de uma equipe e ter que provar que ela é boa. Depois que passa disso, sim. Eu acho que hoje, por exemplo, dentro das minhas equipes, eu trabalho de forma igualitária. E eu acho que a maioria das cirurgiãs, já com uma carreira estabilizada, trabalham de forma igualitária, com uma dificuldade de liderança, tá, Esma? Que todas têm. Mas com respeito, com suas opiniões ouvidas. Agora, quando a gente conversa com as residentes, elas têm lutas um pouco diferentes. Elas sofrem um pouco mais de preconceito. Ainda não é tão igualitário assim, não. E dentro do colégio brasileiro, como que você enxerga essa questão de ocuparem cargos, as mulheres estarem inseridas, né? Como, por exemplo, você está na vice-presidência, quais são os incentivos que o colégio tem feito, ou como tem trabalhado isso, para que essas mulheres, obviamente, também tenham essa posição aí dentro desses... Aquilo que a gente estava conversando, o colégio não tem a intenção de dizer nós vamos aumentar o número de mulheres nos cargos. Isso não existe. Mas sim a intenção de, independente de ser homem ou mulher, se ela tem a habilidade para estar naquele cargo, ela estará nesse cargo. E só isso já fez com que nessa gestão a gente tivesse aí
6 coordenadoras de capítulo, programas como o PAER, que é um programa importante dentro do colégio, que são coordenados por 3, Bucomaxilo são 2 mulheres, né? E isso não foi intencional, nós queremos que sejam mais mulheres. Isso foi só uma questão de uma avaliação mais honesta de mérito, mais correta de mérito. Ela é capaz de fazer. Você é mais assistida por, assim, mulheres que te procuram ou homens? Como que é essa sua entrega de conteúdo para alunos, dúvidas? Ou por você ser mulher, o aluno às vezes fica com... Tem alguma questão com relação a isso ou não? Não, não. Não. Eu, dentro da minha disciplina, eu te falei que lá na faculdade são 6 professores, né? E 4 são mulheres. A gente trabalha em grupos separados. São 3 mulheres num grupo e eu e 2 homens no outro, né? Então, eu trabalho só com homens. Muito bem. De uma forma muito tranquila, com muito respeito. Eu não tenho problema algum dentro do grupo que eu trabalho. E os alunos também. Eu creio que os alunos, tanto homens quanto mulheres, eles têm comigo o mesmo acesso, o mesmo envolvimento, né? Mas é claro que eu sei que as mulheres que foram minhas alunas e ingressaram na cirurgia, às vezes retomam a mim dizendo assim, eu sabia que era possível porque você fez, né? Então você ouve isso, que você não ouve dos homens, mas o relacionamento é o mesmo. Não acho que tenha diferença, não. Eu acho que a diferença está só nesses pequenos desafios. Você teve alguma situação em particular quando você estava buscando aí seu espaço ou, enfim, sua formação de preconceito, alguma coisa que você lembra, algo pejorativo por ser mulher, tá dentro de um hospital ou tá à frente de algum evento, algo do tipo, alguma situação, obviamente, que ficou assim marcado, alguma situação? Não, na residência em si, a residência é um ambiente um pouco mais denso, né? É o que você falou, muita gente desiste no caminho porque a residência para homens e mulheres é muito difícil. Na residência, a gente de vez em quando ouvia umas piadinhas, umas coisas, mas eu dei muita sorte, né? Porque o que eu te falei, eu tive professores maravilhosos, que eram todos homens, voltei para trabalhar com eles. Hoje eu trabalho, né, dentro da minha disciplina. Um foi meu colega de residência e o outro foi meu professor. Nunca senti nem a menor preconceito em relação a isso. Meu sócio, que é homem, também trabalhamos de igual para igual, né? Mas eu sou uma privilegiada, não é as histórias que a gente ouve, né? A gente ouve casos realmente de preconceito, de até assédio, né? Mas não foram coisas que eu vivi, Ismael. Não foram coisas... eu não posso falar porque realmente eu não vivi. Sim. Né? Mas é uma pergunta que a gente faz porque a gente sabe que nesse ambiente onde a maior parte é homens, né? A mulher está muito sujeita, né, essas situações, né? Sim, com certeza. E teve colegas aqui que compartilhou com a gente também situações parecidas. Professora, a gente tem 1h20 de podcast. Eu acho que o papel da qual a gente convidou você para estar aqui, né, como vice-presidente do colégio e poder transmitir, né, um pouco da sua experiência, um pouco do posicionamento do colégio com relação à vida da mulher da Bucomaxilo. Eu acho que a gente conseguiu passar um pouco disso. É óbvio que tem muitos assuntos pertinentes da qual a gente compartilhou que a gente poderia estender ainda mais. Talvez se nós tivéssemos uma mulher aqui no meu lugar, uma apresentadora aqui da Bucocast falando com você, talvez essa sinergia seria um pouco melhor, né? Não, eu acho que você Acho tá que não. ótimo. Você acha Acho que não, acho às que vezes eu não. me sinto um Tô pouco... super à vontade Tá aqui. super bem, né? Tô super Às bem. vezes eu falo, pô, a gente precisa levantar essa host feminina, porque tem alguns assuntos que a gente sabe que cai muito bem para as mulheres, mas eu acho que a gente conseguiu passar o recado. Com certeza. Eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui. Antes de você finalizar, obviamente, eu quero lhe fazer uma pergunta e que você deixe uma mensagem para essas mulheres, né, que vêm
sendo desafiada a todo momento, né? A gente sabe quanto é difícil você construir uma carreira dentro da bucomaxilo. Eu tive poucas experiências dentro de ambiente hospitalar, em acompanhar cirurgias, enfim, pelo meu trabalho, e vejo o quanto é difícil a vida do cirurgião, né, dentro do hospital. Isso eu estou falando de cirurgias eletivas, né? Uhum. Eu imagino um trauma onde a coisa chega e você tem vários profissionais envolvidos. Eu não faço ideia. Eu já me propus com a Bucocast em entrar em um desses serviços de ambiente hospitalar e a gente gravar essa vida do bucomaxilo, o paciente do trauma. Eu já tive algumas oportunidades, mas ainda a gente não conseguiu fazer isso, que é poder sentir na pele a Ele... realidade. Eu não posso falar do trauma como você tem, né, obviamente, uma carreira nessa área também, mas eu vejo o quanto é difícil a vida do cirurgião ali, né? Você ter um paciente, você que faz muita cirurgia ortognática, você pegar um paciente que está bem, mas que tem ali uma deformidade, e você tem que melhorar isso. É muito desafiador, né, no meu ponto de vista. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem que seria para essas mulheres que são assediadas, e eu imagino que tem onde Tem, tem mulher e onde tem homem, tem. existe isso, né? Não há como a gente negar. E que muitas das vezes essa colega tá ali totalmente focada no trabalho, porque está buscando espaço, mas vive esse desafio. O que fazer? Como se você conseguir sobressair de situações assim, e que você falou que tem. Então eu queria que você, aquela câmera do lado esquerdo ali, que você falasse para aquela câmera, justamente para essa sua colega que muitas das vezes tem essas situações e que, obviamente, você, como professora, formadora, envolvida com as mulheres, obviamente vai poder auxiliá-las nesse sentido. Fique à vontade, fique à vontade. É uma pergunta e É tanto, uma pergunta e tanto, mas que eu né? acho que É importante. um pouco da sua experiência vai ajudá-las com certeza. O, inicialmente, eu penso que é avaliar o grau de, de agressividade, digamos assim, daquilo que está sendo, que é daquilo que está ocorrendo, porque muitas vezes a gente consegue manejar, tá? O responder, se posicionar, né? É importante, porque o que eu percebo na minha experiência é que homens que criam situações desagradáveis num ambiente de trabalho, em geral, são covardes. E se a pessoa se posiciona de uma forma firme, ela afasta essas pessoas, tá? Isso de um ponto, né? Agora, em casos realmente graves, o que eu aconselho é denúncia. Porque aí sai do âmbito de simplesmente relacionamento de trabalho e vai para crime, né? Então, não tenham medo da denúncia. A gente tem, né, os nossos dados lá, não era uma coisa que eu estava pretendendo citar, mas a gente tem uma média de 63% das mulheres que responderam nossos questionários, e são muitas, já sofreram algum tipo de assédio ou moral ou sexual, e dessas, menos de 8% denunciaram isso, tá? E por que esse número? Porque desses 8%, a maior parte teve um resultado desfavorável, né? Ou perderam suas residências, ou tiveram que mudar suas residências e acabaram tendo resultados ruins. Então, por isso que eu penso que, às vezes, o se posicionar, o dividir com os colegas que aquilo está acontecendo, né? A gente teve casos, e aí eu não tô, como eu te disse, eu não tenho como falar da minha experiência, porque eu não passei por isso, mas o que eu tenho ouvido, né, do que essas cirurgiãs passam, é que os próprios colegas de residência acabam apoiando
e protegendo essas meninas, né? Então, não tenham vergonha, peçam ajuda, né? Mas que o principal de tudo é ali você tá ali para ser uma boa cirurgiã, foca no seu objetivo, estude e seja o melhor que você puder ser. Muito bom o seu ponto de vista, o seu posicionamento. A gente tem algumas perguntas que a gente faz aqui que é assim mesmo, não está na pauta. Nossa, mas essa... Mas você, você tem uma posição dentro da especialidade, assim, e não só pelo fato de você estar hoje como vice-presidente do Colégio Brasileiro, mas o pouco do tempo que eu estou dentro da especialidade, eu sei o quanto você é respeitada. Por isso eu a pedi para que você desse uma posição em como você lidar com essa situação, que eu tenho certeza que esse seu ponto de vista vai ajudar muitas mulheres que muitas das vezes não têm acesso a esse grupo, não faz parte desse grupo, e eu tenho certeza que nós vamos poder ajudá-las de alguma forma. E a outra mensagem é, obviamente, o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Nós temos muitas alunas de graduação, que é a sua vivência, né, do seu dia a dia, com essas meninas que, obviamente, hoje têm um caminho mais tranquilo do que há 20 anos, 30 anos atrás, mas que buscam o seu espaço dentro da especialidade. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para essas alunas mulheres que buscam crescer dentro da especialidade. Bem, para as alunas, o que eu diria é exatamente dedicação, disciplina, empatia, bastante resiliência, né? E foquem em serem profissionais de saúde, que é o que mais importa. É você focar a saúde. Isso é muito bom você falar, porque hoje a gente vê os alunos que vêm, né, buscando formação, a profissão é importante, mas existe a venda do negócio, em ganhar dinheiro, né? E aquilo que você falou no podcast, quando você foca na saúde, em devolver qualidade de vida para o paciente, o sucesso, o dinheiro, ele vem em consequência. Consequência, né? Pelo menos, assim, foi como a minha geração foi criada, né? E veio. Né? Esse é o caminho. Veio o sucesso, veio o dinheiro, mas focando no trabalho primeiro. Professora, eu fiquei muito à vontade em poder entrevistá-la. Não sei como que você ficou nesse podcast. Fiquei muito à vontade também. Eu acho que foi tudo bem. Já tinha feito um podcast antes ou não? Não, primeiro. Foi o primeiro podcast. Pra gente foi uma honra poder recebê-la aqui. Eu quero entregar a você aqui um brinde, um mimo que a Traumec tem oferecido. Eu gostaria que você abrisse. Tem aí um brinde, uma caixinha aí que a Traumec manda personalizada, e isso é um carinho aí da Bucocast, mas em especial aí ao nosso, tem uma plaquinha inclusive personalizada com o seu nome aí para você colocar lá na sua clínica, no consultório. Tem um encaixe aí bonitinho. E tem aí alguns materiais aí de apoio, calendário, enfim. A Traumec tem nos auxiliado aí no nosso dia a dia. Eu quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço o seu convite. Obrigado demais ao Colégio Brasileiro que tem nos apoiado. Em breve vamos anunciar nossa parceria com o colégio, que já vem acontecendo há algum tempo, mas agora na sua gestão, justamente com o professor Belmiro Vasconcelos, vai ser uma honra a gente poder caminhar junto a esses 2 anos. A honra será toda nossa. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal também no Instagram. Nós vamos colocar na descrição desse episódio os contatos aí da professora Renata Pitella e também do Colégio Brasileiro. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.